Nascer, morrer, renascer ainda e progredir continuamente. Ao viver. Boa noite. Uma alegria estarmos aqui hoje, ainda festejando o nosso aniversário. Mas vamos, nesse início de reunião, nos desligarmos das nossas preocupações, esquecermos a nossa agitação do dia e nos reunirmos em pensamento neste local, elevando as nossas vibrações aos planos superiores da vida, rogando a Jesus, nosso Mestre, que nos ampare nessa noite, a esses espíritos amigos, mentores desta casa, que nos recebem assim que chegamos, que nos amparam, que nos intuem, que atendem às nossas necessidades. Agradecidos pela oportunidade bendita de aqui estarmos, pedimos a esses mensageiros que nos acompanhem nessas vibrações da noite, que possamos nós guardarmos em nosso coração as lições que nos forem trazidas para podermos meditar, analisar, refletir e aprender cada vez mais dentro da doutrina bendita que temos o privilégio de conhecer. Que Jesus nos abençoe nesta noite e agora e sempre. E que assim seja. Aniversário é sempre oportunidade de festa, de reunirmos amigos, de confraternizarmos, de trocar abraços. E neste aniversário da nossa casa nós temos tido a oportunidade de rever amigos queridos. Tivemos aqui a Dona Dulce, tivemos aqui o Donizete, que ainda está aqui conosco. Amigos que são ligados a esta casa desde o lar de menores, que ajudaram a construir, a erguer esse pouso de luz, este hospital, este lugar de consolo e de aprendizado para todos nós. E hoje nós temos a alegria, o privilégio de receber o nosso amigo, Dr. Oswaldo Magro Filho, essa pessoa proeminente, essa pessoa querida, que tem como profissão, trabalha na área de odontologia, é professor assistente da Universidade Júlio de Mesquita Filho, que tem como pessoa, como cidadão no pessoal, é coordenador do projeto Dentistas do Bem, um projeto que tem trazido assistência odontológica a milhares de crianças em todo o país. E, pessoalmente, eu me lembro, e eu quero repartir com vocês, que aqueles que sentiram na infância dor de dente, simplesmente dor de dente, hão de compreender a profundidade do trabalho que é coordenado pelo nosso Dr. Oswaldo Magro Filho e seus companheiros, nesse projeto que tem crescido com o seu trabalho interminável, com o seu trabalho, com a sua busca, com a sua dedicação. E entre nós, na doutrina espírita, ele é o nosso Dinho, o nosso orador querido, o nosso amigo, esse menino que desde a juventude tem se dedicado a divulgar a nossa doutrina, com o cabedal de conhecimentos adquirido nos seus estudos, nas suas viagens, nos congressos de que ele participa. Ele tem a gentileza, a amorosidade de vir repartir conosco e estar conosco também todos os anos no nosso setembro, nas nossas festividades de aniversário. É um grande prazer, é uma grande alegria de todos nós que recebemos o nosso amigo Dinho. Bem, boa noite, Casa do Caminho. Quando a gente começa a descer a Avenida Saudade, já dá aquela emoção. E eu fico aguardando setembro em função dos ipês, que aqui, né, em todo o quintal da Casa do Caminho, floresce e alegra não só o movimento espírita
nós encarnados, mas eu tenho certeza que a dimensão espiritual também começa, ou faz esta comemoração se tornar ainda mais festiva, mais bonita. E a Clarice foi muito gentil, e ela sempre o é, mas eu agradeço ao convite da presidência desta instituição, que nos chamou alguns dias atrás, quando viemos trabalhar a mocidade, da qual a camiseta aqui está, vejo outras pessoas usando a camiseta, da qual fizemos um trabalho na mocidade, e ali o Marcos nos convidou para participar do aniversário da Casa do Caminho. E então eu gostaria de ter trazido aqui um bolo, a gente poder cantar, né, esse parabéns a você, porque nós sabemos que os anos que vamos adquirindo de experiência determina também as coisas que vão acontecer na próxima fase. Então a Casa do Caminho há muito tempo vem plantando amor, vem plantando solidariedade, vem fazendo uma assistência maravilhosa, vem fazendo um trabalho material e espiritual fantástico. Então ela vem plantando o que está acontecendo hoje e com certeza no futuro, Araçatuba e região vai muito se beneficiar de tudo o que está sendo feito aqui. Então, Dinho quer dar os parabéns a esta instituição maravilhosa, a todos que aqui trabalham. E quando o Marcos disse, por favor, vamos lá, vamos bater um papo na quarta-feira, eu disse, com muita honra. Mas quando fui verificar as palestras, aquelas apresentações inflamadas que às vezes fazemos na casa espírita, eu verifiquei que várias delas eu já fiz aqui. Então eu falei, não vou repetir tema, não é justo, de repente, encontrar as mesmas pessoas ali e falar de um assunto que já foi feito no passado. Então resolvi usar um material que a gente trabalha no curso básico de Espiritismo. Literalmente, uma aula. Eu adoro frequentar aulas. A minha geração não teve pré-primário. A gente já chegava no primeiro ano. E aquela cartilha, Caminho Suave, era um Deus nos acuda. De repente, você tinha que se alfabetizar e ficava muito complexo. E essa questão de sentar, participar, aprender, vem se modificando com o passar das décadas. Então, a minha não foi uma geração que viveu o construtivismo que as décadas posteriores nos trouxe, e outras formas de aprendizado tão importantes. Mas eu não tenho dúvida que em um determinado momento da minha existência, eu estou contando ou ensinando alguma coisa, mas imediatamente, um pouquinho depois, eu preciso aprender alguma coisa. A transformação é a grande lei. Isso é absolutamente natural em tudo, inclusive no setor do conhecimento. E aí o curso básico de Espiritismo, aqui já vou anunciando, né? Ele existe há muitas décadas na nossa cidade, em muitas instituições espíritas, inclusive aqui. E nós vamos, até o final da nossa abordagem, contar que está havendo uma sensibilização dos dirigentes das casas espíritas de Araçatuba e região para implantar ou abrilhantar ainda mais os nossos cursos com o ESD, que é o Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, da qual haverá uma reunião domingo de sensibilização para o tema, daí os trabalhadores estão convidados a participar. E seria uma delícia, né, como estudante, ter certeza que a gente vai passar de ano. Seria tão bom ao vir ao centro espírita e conforme, né, nós vamos nos tornando maduros aqui dentro, imaginar que nós não vamos bombar ou levar DP para a próxima fase. Então, o que seria uma DP espírita, né? O que seria uma repetição de ano, segundo o conceito espírita? Eu acho que
nós temos que analisar do ponto de vista um pouco mais profundo, lembrando que o plano espiritual, a vida é eterna. A gente nasce uma vez, vai viver para sempre, e esse viver para sempre é uma constante transformação. O Livro dos Espíritos é uma obra básica e que contém tudo que a gente precisa organizar de conhecimento para conseguir conversar sobre o Espiritismo, com lógica, com conteúdo. E nessa última aula do curso básico, foi nos passado o compromisso de falar de uma lei. Não é uma lei do trânsito, não é uma lei que existe dentro dos códigos aqui da legislação humana, mas uma lei divina. A Veja recentemente mostrou em matéria de capa alguma coisa. Se Deus fez o bem, ou fez tudo certo, o homem criou o mal. Eu vi alguma coisa assim em estampa de capa. Agora, no Livro dos Espíritos, a lei do trabalho é colocada como uma lei divina. Na primeira parte, fala-se da necessidade do trabalho. Na segunda parte, os limites do trabalho, o repouso, a parte que a gente mais gosta de fixar a atenção. Mas não dá para pular as questões e já tirar férias, se ainda nem começamos a nossa luta. Questão 674 do Livro dos Espíritos. A necessidade do trabalho é uma lei da natureza? A gente fica imaginando a gravidade como um fato, né? Uma fruta, mediante o vento, amadurece, a gravidade a atrai para o chão e ela cai. Respondem os espíritos: o trabalho é uma lei natural. Ah, mas eu achei que eu estava aposentado. Para aí, desde que você nasceu? Mas a minha condição favorece não fazer nada. Mas o que é não fazer nada? Ou não trabalhar? Sem falar ou sem imaginar o que a espiritualidade está nos contando, vamos nos lembrar que a civilização tem nos obrigado a trabalhar mais e mais, porque as nossas necessidades também estão aumentando. Não me lembro na infância dos meus pais discutindo a questão de telefone celular. Por sinal, em casa não tinha telefone. Também não havia muita preocupação com o aumento de combustível, porque não tinha carro. E as necessidades mais prementes diziam respeito à sustentação. Tinha conta na venda, e aquela conta vencia mês a mês. E, de fato, incomodava um pouquinho quando o mês estava chegando ao fim, a conta estava fechada, mas os nossos familiares não tinham condição de honrar com aqueles compromissos e pagar exatamente tudo que ali estava. E aí começava o assunto: economia para o próximo mês. Aonde vamos cortar gastos? O que vamos fazer para sobreviver? Hoje, tudo no débito automático, código de barra, leitores óticos, e de repente, aquilo que organizamos como saldo mensal, rapidamente os números vão se desaparecendo, né? Não do nosso bolso, mas virtualmente, pela rapidez de uma internet. E vem a necessidade da gente pontuar um pouquinho das questões espirituais em relação ao trabalho. O que será um trabalho? Às vezes temos vergonha de fazer algumas coisas, acreditando que aquilo é embaraçoso, é um labor, é um trabalho de segunda, terceira ou quarta escala. Nós não deveríamos fazer porque aquilo não é honroso. A espiritualidade coloca, quando define trabalho, que toda ocupação útil é
trabalho. Mas eu não estou tendo remuneração. É útil? Você está transformando o presente mediante a tua ação. E aquilo vai criar um destino. Não está pronto? O futuro já não está escrito? Não. Ele depende das nossas ações do presente. Nós sim, estamos determinando o que vai acontecer, mediante a lei de ação e reação. Mas se tudo que é feito de útil é trabalho, nós, seres humanos, temos um talento incrível de ser criativo. Nós somos usinas pensantes, que a todo instante cria caminhos, inova rotas, cria estradas. Esse é um ponto que torna a possibilidade ou o limite muito mais amplo do que podemos imaginar. Por exemplo, um homem no século XIX, fim do século XIX, chamado David McO'Neill, em Nova York. Ele era obrigado a vender livros. E ele vendia livros passando nas casas, fazendo um serviço de entrega nas casas. Quem que ele encontrava no lar dos americanos? Vamos pensar em 1870, 1880. As mulheres. Os homens estavam para a rua, trabalhando. As mulheres em casa. Para incentivar a venda dos livros, um farmacêutico amigo dele fazia uma amostrinha de perfume. E ele entregava junto com os livros. As mulheres começaram a se interessar por aquele perfume. Elas ainda não tinham direito a voto, elas não tinham a emancipação feminina que conhecemos nos dias de hoje. E ele percebeu que era mais fácil entregar o perfume do que o livro. Observando aquilo, criou a Avon. A Avon, empresa de cosméticos que a gente conhece. Claro que ela teve outros nomes e depois houve essa transformação. E as mulheres ali começaram a também trabalhar com ele na venda destes produtos e começaram a entrar no mercado de trabalho, adquirir a partir dali o direito ao voto e tantas coisas importantes na emancipação humana, na igualdade entre os sexos. E nas oportunidades, né? Vamos assim dizer. Mais uma vez a pergunta: então por que eu tenho que trabalhar? Por que o trabalho é imposto ao homem? Perguntou Kardec aos espíritos. Resposta está aí. Sem o trabalho, o homem permaneceria na infância da sua inteligência. Trabalho, sem dúvida, ele traz segurança, ele traz sustento, ele traz bem-estar. Quem quer ficar na infância da inteligência? Ao encontrar as pessoas mais maduras, e eu já sou tiozão, né? Tio-avô, inclusive, com várias décadas somadas aí no currículo desta vida, quando converso com pessoas da minha idade, eu pergunto: você gostaria de voltar? Eles respondem: eu gostaria, mas com a minha cabeça de hoje. Eu não gostaria de recomeçar, mas se eu puder ter a saúde ou a vivacidade lá da minha juventude, onde os hormônios brotavam de todo lado, com a cabeça que tenho, eu faria horrores, faria coisas lindas, ou eu faria isso, aquilo. Pois é. Kardec, ao alinhavar as perguntas e respostas no Livro dos Espíritos, prosseguiu perguntando: mas por que a natureza provê todas as necessidades dos animais? Pensem comigo, é preconceito. Se Deus provê para os animais tudo, por que Ele não provê para o homem também? A gente tem que trabalhar. Os espíritos deram uma resposta diferente.
Ao analisar a pergunta, eles responderam: os animais trabalham como tu, mas seu trabalho, como a sua inteligência, é limitado ao cuidado da sua conservação. Então não invejem os animais para ficar na ociosidade, porque eles não estão ociosos em nenhum dos seus habitats e ambientes. É muito simples. Os tucanos estão circulando por aí, são lindos, vieram das florestas, elas foram destruídas, estão se aproximando das cidades, mas de vez em quando passa um tucano com pequenos pássaros voando atrás deles, e eles fugindo. O que é isso senão o trabalho das andorinhas ou dos pequenos pássaros para proteger a sua prole dos tucanos, que protegem o território espantando estas aves que são um pouco maiores. Estão trabalhando. O mesmo acontece com as aves de rapina e as outras que se defendem. O tempo inteiro há uma vigilância. A questão territorial para os animais é importante, até para nós humanos que criamos contratos, que criamos escrituras, escritórios, para organizar estas questões, esses limites de um e de outro. Isso faz parte do trabalho. Tudo na natureza é dinâmico e está envolvido. Na questão 679, nos mundos mais aperfeiçoados, o homem está subordinado à mesma necessidade do trabalho? Pensem comigo, a gente está na Terra, enxergamos a Lua, temos uma série de planetas próximos, e como que será que é o trabalho por lá? Mas o ser humano, como conhecemos, materialmente falando, ele não vai habitar esses planetas próximos. Cada planeta tem uma constituição, e o espírito vai se adaptando ao planeta, ao perispírito daquele local, e aí vai ter um trabalho relativo a cada localidade. A resposta veio: quanto menos as necessidades são materiais do planeta, menos o trabalho é material, óbvio. Só que a ociosidade seria um suplício em lugar de um benefício. Esse anseio de ficar à toa, ele deixa a nossa mente entorpecida. E nós imaginamos que Jesus não se preocupa com nada. Mas para Jesus, ele é o líder, ele é o diretor espiritual do planeta. Enquanto eu não consigo resolver o meu problema lá em casa, ele tem que administrar o planeta inteiro. Daí a sua carta de preocupações, ou a sua estrutura de organização, vai um pouco além deste pequeno espectro de visão que nós carregamos como indivíduo. Ainda egoístas, ainda procurando 2 coqueiros, uma rede para descansar. A estabilidade econômica, uma coisa muito importante, é uma coisa que daqui a pouco a gente fala algo mais, mas algumas pessoas têm uma estabilidade econômica muito grande em comparação com outras. Kardec perguntou: o homem que possui bens suficientes para assegurar sua existência, ele está isento da lei do trabalho? Não precisa trabalhar? No trabalho material, talvez, responderam, mas não da obrigação de se tornar útil, segundo suas possibilidades, de aperfeiçoar a sua inteligência ou a dos outros. Cada um vai se encaixando. Tem uma amiga que ela nasceu nesta condição material. A família tem grandes posses, e quando converso com ela sobre o dia seguinte, ela diz: mas você sabe que eu não trabalho, Dinho? Eu falei: mas como não? Não, eu não tenho um emprego. E o que você faz? E ao observar esta pessoa, ela administra a casa dela, ela ajuda a conduzir
a residência da mãe, ela fica ao lado da residência dos irmãos. Ela coloca panos quentes por todos os lados. E eu a vejo sempre fazendo alguma coisa de útil para o seu conserto familiar. Então, quando ela diz, eu não trabalho, eu tenho grandes dúvidas. E ao entrevistar uma pessoa, a gente faz a chamada anamnese quando conversa com o paciente, e elas ou eles dizem, elas comumente, eu sou do lar. Eu já escrevo ali, nossa, é uma grande trabalhadora, porque essa trabalha, rala muito. Então, o do lar não significa inutilidade. Pelo contrário. Tem grandes méritos e a gente gradualmente vai conversar a respeito disso também. Mas está lá, a espiritualidade diz claramente que o trabalho traz o desenvolvimento moral para o ser humano. A gente se relaciona com os colegas, com os chefes, aquilo nos obriga a ceder em muitas coisas. Eu não suporto o meu patrão. Eu não suporto a pessoa que está ali do meu lado. Nós suportamos desaforos de tantas pessoas que não nos colocam um tostão no bolso. E a gente não aceita o mínimo desaforo daquelas pessoas que estão à nossa volta, ajudando a colocar o tostão no bolso. Esquisito esse tipo de raciocínio que a gente acaba criando. Além disso, o trabalho traz desenvolvimento intelectual, é indiscutível. Eu costumo sentir, não digo que acompanha, mas eu costumo sentir, que na minha profissão, a cada 5 anos, um degrauzinho muda. E se eu não subir, dali 5 anos vai ficar muito alta a distância. E eu não conseguirei acompanhar a própria profissão. Daí não tem como deixar de se desenvolver junto com a tua profissão e fazer as chamadas atualizações. Mas eu estou bem, meu emprego garante tudo, eu não preciso mais nada. Quem disse? Se o trabalho ele é um incentivo constante ao intelecto. Um detalhe, eu não aguento mais pagar conta, eu não tenho como pagar essas contas, estou incomodado. Você trabalha? Você faz conta? Todo mundo faz conta. Será que estou fazendo a conta correta para alinhar o meu trabalho com a minha dignidade material? Tem um livro chamado Pai Rico, Pai Pobre. Quem escreveu chama Robert Kiyosaki. A história dele é tão bacana. Não estou dizendo que é o roteiro para todos nós, mas é uma história de um menino, filho de pai, professor. Então a gente já imagina que o salário não é aquelas coisas. E o Robert, o garoto Roberto, morava no Havaí, tem praia. E ele, numa fase da vida, ainda bem criança, chegou, pai, eu quero ser rico. Meu filho, mas por quê? Meus amigos ricos vão para a praia, eles não me convidam porque dizem que eu sou pobre. Então, no Havaí, daquele período, não havia separação escolar, escola para rico, escola para pobre, mas, no fundo, havia uma separação de condição econômica nos fins de semana, pelo que a gente percebeu. E o pai do Robert disse, então, meu filho, procura o pai do teu amiguinho rico, que ele vai te ensinar a ser rico, porque eu não sei. Teu pai é professor, eu não sei resolver a questão da riqueza. Então vai lá. E o menino foi. Ao chegar a conversar com o pai do amiguinho, ele disse, olha, Robert, eu vou te ensinar a ser rico, mas tem que trabalhar para mim. Ele falou, e de sábado? Não. Então, você já está falando como os meus funcionários.
Então não tem como te ensinar a ser rico. Tá bom. E aí o menininho começou a trabalhar de sábados, passou 1 mês, 2 meses, contou ao pai: pai, eu estou indo todo sábado, mas não ganhei nada até hoje. Vou lá, limpo latinha, desço latinha, arrumo prateleira, e não recebi $1 sequer. E o pai esbravejante: volta lá e conversa com ele. E o garoto voltou. Ele disse: então, agora sim o patrão, né? Robert, de fato, você agora que está reclamando e pedindo aumento, pedindo salário, de fato eu não tenho como te ensinar a ser rico. Mas como? Porque você já está pedindo aumento e nem começou. Então você não vai conseguir liderar ou organizar a sua conta bancária. Mas você quer continuar? Quero. E lá prosseguiu o menino trabalhando de sábado, aos sábados, gratuitamente, naquela mercearia, para o pai do amiguinho rico. Bem, um dia, esse pequeno Robert percebeu que todo mundo desprezava na mercearia uma revista, um gibi, outro gibi, as revistas usadas da semana. E ele teve uma ideia. Pegou as revistas usadas, levou para a sua casa e na garagem montou uma biblioteca. Empregou a própria irmãzinha e cobrava aluguel para as pessoas que quisessem ler as revistas. Então elas tinham acesso a um montante grande de gibis e revistas, desde que dessem uma moedinha. E ali ele começou seu primeiro negócio, inspirado naqueles sábados de trabalho. Estamos abordando um pouquinho deste livro para contar para cada um de nós que a nossa criatividade, ela é de um tamanho, só que ela é desconhecida por nós mesmos. O Robert, o pequeno menino, ele não explorou ninguém. Ele trouxe o benefício a tantos com valores mais baixos. Ao invés de cada um comprar um gibi, todos tiveram acesso à leitura. O que faz o Facebook nos dias de hoje? Eu não pago para ter o Facebook dentro do celular, ou para ter o WhatsApp no celular. Mas trazendo benefício a uma boa parcela da população, as propagandas vão circulando e quem é dono do Facebook acaba enriquecendo. Mas traz benefícios para a comunidade em geral. Eu diria para a humanidade inteira, que vive uma grande revolução da comunicação no momento. Pois é, o trabalho faz isso com a gente. Ele te melhora o patrimônio material e ele te melhora o patrimônio espiritual. Não tem como, gradualmente, a gente não se desenvolver espiritualmente quando o trabalho acontece nas nossas vidas. Para chegar aonde? A felicidade, que vai sempre num crescente. Ah, mas eu já cheguei, eu sou feliz. Mas você é o mais feliz que você pode ser? Ainda não. Então vamos prosseguir na nossa ascensão. No Evangelho segundo o Espiritismo, tem lá uma colocação do Espírito de Verdade que diz: o sentimento do dever cumprido vos dará repouso ao espírito resignado. É gostoso quando a gente sente que cumpriu com os deveres. E aí a gente para de invejar os animais e começa a observar neles irmãos que trabalham, filhos também da criação, cada um no seu momento evolutivo. Enquanto o trabalho animal é mais instintivo, o nosso é um trabalho racional, criativo. Enquanto o dos animais acaba sendo condicionado, nem tanto, mas é muito condicionado, mas é passado de geração a geração, o nosso tem esse grande talento de se adaptar às circunstâncias e facilitar a vida do ser humano. E é o que a gente vai fazer do nosso trabalho. O homem evoluído faz do trabalho um meio para atingir os seus fins espirituais de socialização. Eu tenho que socializar? Tem.
Eu não consigo evoluir sozinho? Acho que não. Então, gente é tudo de bom. Gente, é tudo que você precisa para poder trabalhar. Mas não é não. Graças às outras pessoas, nós vamos descobrindo o nosso talento e as nossas funções. E vamos nos adequando a ser útil, a servir, querendo servir, sem escravidão. Eu não sou um servo no sentido de escravo. Nós nos tornamos servos da divindade por opção do bem e do amor. É bem diferente uma coisa da outra. E as necessidades, elas brotam em nós. Com que idade nós começamos a trabalhar? Com que idade? Na minha época, né, vamos assim dizer, não tinha Kumon, não tinha aula disso, daquilo, do outro. Os meus pais entendiam que eu precisava de uma caixinha para engraxar sapato, lá no comecinho. Faixa aí dos 6, 7 anos de idade. E aí eu engraxava sapato da família inteirinha. Aí, meu pai entendia que eu tinha um compromisso. Ganhei uma bicicleta com o compromisso de buscar o leite no sítio, com um latão de 5 litros. E se eu não buscasse e levasse o latão vazio, eu não teria leite para o dia seguinte. Então, ia lá fazer minha educação física com a bicicleta, subindo ali a estradinha em direção à chácara, para buscar o leite. Dali, fui office boy de um tio, em torno de 10 anos de idade, eu acho que 9, 10 anos de idade. Tio Devar, amo esse tio. Mas fui office boy, ia ao banco, voltava ao banco, fazia, me sentia, uau, eu me sentia, eu era o cara. Dali a pouco, fui trabalhar com outro tio na farmácia, dos 11 aos 13 anos, creio eu. Inclusive aos domingos, era uma tortura, mas tem que trabalhar de domingo? Tem, um sim, um não. E sábado, também. Farmácia, não fecha? E ali, durante 2 anos, eu passei a ter o gosto pela saúde, algo que até os dias de hoje faz parte da minha vida. Então, eu durmo com saúde, eu acordo com saúde no sentido trabalho. Eu tenho que pensar nisso. É o meu ganha-pão, é a minha vida. Eu tenho que levar alguma coisa para o outro. E foi lá, na farmácia, que aparentemente tudo começou. Quando gravei pela primeira vez a fórmula da cibalena. Vocês sabem? Dimetilaminofenil, dimetilpirazolona? Foi lá atrás. Tive que memorizar isso, porque era um desafio. Lembra, o trabalho também estimula o intelecto. E assim, as nossas necessidades materiais naturalmente vão sendo sanadas, assim como aparece a oportunidade do trabalho espiritual. É um complemento, é uma sequência que vai se misturando. Um dia, o Chico Xavier, ele contou, se eu fosse esperar me tornar uma pessoa com condições especiais para iniciar o meu trabalho espiritual, eu não teria começado até os dias de hoje. Então isso vale para todos nós. Eu consigo trabalhar materialmente, mas eu não consigo trabalhar espiritualmente falando. Porque eu não sou tão bom. Meu coração não é puro. Bom, na Terra, é local de espíritos puros? Eu adoro o planeta, hein? Não me falem mal do nosso planeta. Isso é difícil, é um planeta de provas e expiações. É um planeta maravilhoso. Tem pôr do sol, o sol nasce, tem IP, é lindo. Tem Rio Tietê para a gente ir. Meu Deus, não tem como desdenhar. Só que o nosso planeta cobra alguns pedágios. Pela condição material que ele existe, pela condição material que a vida foi desenvolvida aqui. O A Caminho da Luz, a obra que nós estudamos junto com a mocidade, analisa exatamente esses tópicos. Daí o trabalho espiritual, ele gradualmente vai te dando segurança espiritual, firmeza para seguir. O trabalho material é fantástico, mas sem o recurso espiritual,
vem a angústia da morte, a angústia do testamento, a angústia do nada, a depressão. Por outro lado, conforme descobrimos o nosso talento de ser útil ao próximo, nós começamos nós nos tornamos pessoas mais completas, materialmente e espiritualmente falando. Vai aí uma sugestão, né? Não hipertrofie só o seu lado material, porque você vai se machucar na velhice. E você vai ter muita dificuldade psicológica com o declínio da vitalidade corporal. Porque isso é muito natural. Todos nós, um dia, vamos deixar o corpo físico. Em que condições, ainda não sabemos, mas que a gente vai deixá-lo, nós vamos. E as pessoas que não têm condição de trabalhar por algum problema? Kardec se perguntou e questionou a espiritualidade. Não há homens que são incapazes para o trabalho e cuja existência é inútil? Eu não sirvo para fazer isso, eu não sirvo para fazer aquilo, eu não vou fazer nada porque como posso me encaixar? Deus não condena senão aquele que é voluntariamente inútil. Ser útil segundo a sua faculdade. E uma percepção que a gente vai desenvolver nos dias de hoje é que a própria televisão está buscando a cada dia mais casos de pessoas que superam os próprios limites para mostrar: eu sou útil, eu consigo, eu sonho, eu tenho metas, nós vamos chegar lá. Começa no eu, depois vira o nós. É uma circunstância, e é uma questão de tempo, a gente perceber que não dá para crescer e evoluir sozinho. É sem graça, é muito sem graça. Chegar lá, só eu, e o resto? Vocês leram Renúncia, de Emmanuel? No início do livro, nós temos que Alcione está num outro planeta, estudando. Mas aí ela pede para Jesus, ela pede para os superiores e para Jesus, que ela queria voltar para a Terra, para encontrar um querido que para cá tinha ficado, e ela gostaria de revê-lo. E os espíritos, né, ligados a Alcione, a questionou: mas o que você vai fazer lá? Você não precisa passar por aquilo. E quem entra por lá vai sofrer as vicissitudes daquele planeta. E ela diz: não, mas eu quero. E ela consegue a permissão e ela vem. Então leiam o livro Renúncia e vocês entenderão a sequência da história, que acabei de contar o primeiro capítulo. É muito interessante o livro. Mas vai lá. Importante para o momento essa pergunta. O Brasil e o mundo está envelhecendo. A média de idade da população vem crescendo. É claro que as mulheres são eternas. Mulher não morre. As mulheres, em todos os países do mundo, elas têm uma média de idade superior ao dos homens. Eu olhei hoje no Dr. Google. Qual é a média de idade das mulheres, dos homens, mundo afora? E a resposta é clara: as mulheres têm mais condição de vida em todos os países da Terra. Então, vocês, mulheres, muito mais experientes, com muito mais condição de seguir tudo isso, ou de contar tudo isso, assim como os homens, né? Conforme nós estamos envelhecendo, nós poderemos nos tornar heranças vivas. Perguntou Kardec. Claro, ele devia estar preocupado com este tema. A lei natural impõe aos filhos a obrigação de trabalhar por seus pais? Certamente, responderam. E é por isso que Deus fez o amor filial, fez do amor filial e do amor paternal um sentimento nato. Eu vou desenvolver. Não, já tem. Já tem.
E é muito fácil sentir carinho por nosso pai, por nossa mãe, quando a gente pensa que nós só estamos aqui por questões biológicas e condições que eles nos deram. Então daí começa a sensação de gratidão. Ah, mas meu pai não é muito legal, minha mãe não me apoiou. Mas como? Você está aqui? Como não? Mas não fui apoiar. Foi, você está aqui. Reencarnar é muito complicado. A gestação, o nascimento. Mas eu fui abandonado. Mas você chegou a termo. Você tem ideia do que é a organização daquele trilhão de células junto à sua mãe? Com a cooperação do seu pai, mas eu não conheço, mas ele um dia esteve lá, e você traz o gen da evolução, que ele permitiu dar sequência. Então não tem como não desenvolver a gratidão. E na experiência familiar, numa experiência mais próxima à minha pessoa, eu tenho visto algumas pessoas envelhecendo e sofrendo muito de abandono, humilhação. Ah, você não serve para nada, você só dá trabalho, tem que pagar cuidador cedo, à tarde, à noite, e tem que registrar, e tem que... São leis trabalhistas, a gente precisa se organizar para chegar lá. Ah, vou te colocar no asilo, não há nenhum desdém de estar em um asilo, de estar em uma casa de repouso, nenhum desdém, mas com toda a família ali, com os filhos, netos, com as noras, todo mundo ali, deixar a pessoa que está envelhecendo na mão de estranhos, de pessoas que talvez não entendam, não conheçam a história, não venha a dar o mesmo carinho que a pessoa precisa. Então, se você tem chance, aproveita o momento e fala lá para o teu pai, para a tua mãe, eu não vou te abandonar. Só o apoio psicológico já dá uma grande força na autoestima do teu pai e da tua mãe. Se ele está vivo, se ele está em condição de te entender. Fala, não vou te abandonar. Se precisar, nós vamos estar aqui. A gente vai te dar a condição de seguir avante. Até o fim dessa existência, estamos juntos. Vocês perceberam a mudança de comportamento daquela pessoa que você diz ser uma pessoa difícil. Não é. E em relação ao trabalho, algumas coisas vão se modificando, a população do planeta está aumentando, isso já era previsto. Emmanuel coloca, Chico Xavier faz toda esta avaliação destas mudanças no século passado, então já era previsto, mas indivíduos que se preocupam com a coletividade, eles nem sempre são bem entendidos. E na maior parte das vezes eles são até assassinados. Nós vimos uma pena de morte 2000 anos atrás. Era alguém que se preocupava com o coletivo, o nosso diretor maior. E ao longo dos séculos, outros grandes líderes foram aparecendo e receberam títulos de santos, pessoas fanáticas, e foram atribuindo informações malucas. Mas eu gostei tanto quando chegou até minha informação de que um homem chamado William Drayton criou um termo novo para essas pessoas que gostam do coletivo, querem melhorar tudo que está à sua volta, inclusive com as pessoas, e o lucro deste trabalho não é o dinheiro, mas sim o incremento das condições sociais de todos que estão à sua volta. Ele criou o termo aí, em 1972, de empreendedor social. Quando a gente quiser chamar, mas fulano de tal é um santo, você pode chamar de santo, de líder, de bondoso, de do bem, ou uma pessoa que faz um empreendedorismo social, onde o lucro não é o dinheiro. E essas pessoas estão brotando por todo lado. Tudo bem que tem quem fura o barco para ver a água entrar, mas tem aqueles que estão lá
tapando cada furinho para permitir que a embarcação siga avante nesse mar maravilhoso. E quando Clarice, nossa amiga Clarice, né, fez considerações ao nosso respeito, dando até a impressão que a gente significa alguma coisa, então vamos retirar tudo e voltar, que aqui só está o Dinho, uma pessoa da qual contei parte da história, mas, né, tem muitos tombos aí, tem muitas dores, tem muitas lamentações, né, um ser humano como qualquer um. Ela contou sobre a tal da turma do bem. Então, nós nos encaixamos dentro de um perfil na odontologia que faz um trabalho social, voluntário. Pode ter o médico do bem, o engenheiro do bem, pode ter tudo do bem. Mas Bezerra de Menezes, quando conheceu o Espiritismo, ele, junto à Federação Espírita Brasileira, ele deu este enfoque natural ao movimento espírita de não só trabalhar o Evangelho, mas fazer algo com aquele conhecimento. Fazer o bem. Quase que imitando a Casa do Caminho dos tempos apostólicos, aonde, naquela fase, o mundo tinha muito mais carência do que nos dias de hoje. E lá os primeiros apóstolos traziam, faziam, ajudavam, e não só discutiam as questões do Evangelho e abordavam o Evangelho. As profissões estão despertando para isso, para o trabalho voluntário. Todos nós temos condições de fazer o trabalho material, que te dá como recompensa a conta bancária e um planejamento de vida, mas temos condições também de fazer o trabalho espiritual, que nos dá como crédito o chamado bônus hora, que foi abordado por André Luiz. Não falando de uma corrente ou uma conta corrente bancária lá na espiritualidade, mas deixando claro que, de acordo com o mérito, a gente pode fazer os nossos pedidos. Vocês assistiram o filme Nosso Lar? Acho que a gente deve se lembrar dos personagens que lá estão, e no livro também. Quando nós temos o instrutor espiritual abordado por um espírito que queria pedir ajuda para a família, ele disse: tá, muito interessante seu pedido, você quer voltar à terra, ajudar a sua família, e o que você está fazendo aqui no nosso lar? Ela: eu tentei trabalhar 5 anos atrás lá, mas eu não me encaixei. E depois disso, o que você fez? Eu fui para outro lugar, mas não deu certo. E depois disso, eu fui, mas não rolou, não aconteceu, não consegui trabalhar, até hoje. Então, a senhora precisa trabalhar um pouquinho para conseguir ter os créditos para os seus pedidos. Não que vai acontecer essa chantagem na vida de cada um, não, nada disso. Mas nós sabemos que trabalhar pelo próximo te devolve naturalmente crédito perante a vida. É muito natural que isso aconteça. Se você faz isso na sua profissão, você vai receber de volta. Se você faz isso na casa espírita, você vai receber isso de volta, queira ou não. Fez o bem, vai voltar bem, vai ficar feliz. Você vai ficar muito feliz. Mas eu não estou feliz. Vamos fazer um pouquinho mais, que vai voltar. É só esperar um pouquinho. Esta é uma condição absolutamente natural. Daí nós começamos a fazer na odontologia uma série de coisas, e eu achava que estava ajudando os outros. Doce ilusão, eu estava me ajudando. Eu não tinha ideia das portas que iriam se abrir naturalmente, porque as pessoas, os pacientes, à medida que percebiam na clínica, por exemplo, os beneficiários, os pacientes sentiam confiança na própria clínica em que trabalham. Falaram: que legal, o doutor aqui faz atendimento com vínculo social, olha que interessante. Muito longe de trazer descrédito, traz crédito. Isso vale para qualquer área de trabalho. Aqui um exemplo, além do projeto Dentistas do Bem, né, com os jovens de 11 a 17, existe um outro trabalho que está tendo início agora, com as mulheres vítimas de violência, que foram espancadas, que têm seus dentes arrancados, na violência doméstica. E a gente vai tentar
trabalhar algumas delas, recuperando a fisionomia, recuperando a autoestima bucal para a vida. Porque elas, apesar de estarem sendo assistidas em vários níveis psicológicos, no nível legal, nem sempre elas têm a sua autoestima recuperada pelo sorriso, como aconteceu com esta pessoa aqui, que permitiu a sua imagem ser exposta, por isso que ela aqui está. Então, o que vai acontecer com a vida de cada um, eu não tenho ideia, mas começa a fazer, gira a roda, que ela vai te levar para algum lugar. E eu tenho certeza que vai ser muito bom este lugar. Este é o objetivo nosso, de trabalhar o tema com vocês. Que vocês viram lá no comecinho, é uma lei divina, né? A lei do trabalho. Para concluir, e reforçando aqui a questão do ESD, do estudo sistematizado da doutrina espírita como sendo algo importante para todo mundo que quer aprender um pouquinho mais sobre espiritualidade, é fundamental passar esse conhecimento para as outras gerações. Não é a situação da Casa do Caminho, que é uma casa jovem. Nós vemos pessoas jovens aqui no público, na plateia. E, às vezes, vou a algumas instituições espíritas, onde todos são aposentados. E não tem a próxima geração. Parece que é um clubinho de amigos que não se abriu. Por quê? Porque não estamos fazendo o movimento adequadamente, talvez. O Livro dos Espíritos já chegou para o planeta. As obras básicas, Kardec trouxe, organizou. Depois nós tivemos muitos médiuns complementando as informações. Mas o movimento espírita carece agora de valorizar. Porque a competição é árdua. A competição do prazer, a disputa do espaço mental de cada um. Eu vou entrar no Facebook ou eu vou... Bom, então que no Facebook você esteja lá na comunidade, da Rede Amigo Espírita, na Voz do Espiritismo, também. Então, coloque ali a comunicação daquilo que te interessa, da espiritualidade, não abandone. Mas, vocês se lembram que quando o Papa Francisco entrou e programou uma vinda ao Brasil, a vinda ao Brasil foi para quê? Qual foi o objetivo do Papa? O que a igreja divulgou? Fazer um movimento junto aos jovens cristãos. Nesse período, o César era presidente da FEB e ele enviou aos representantes católicos uma saudação, dizendo várias coisas, e dentre elas, que esses movimentos que visam o fortalecimento da família e dos valores éticos e morais com base no cristianismo, merecem nossa admiração e apoio vibratório. Valorizando essa necessidade de mexer e de passar a informação para as próximas gerações. Então, hoje eu estou com a camiseta da mocidade, aqui da Casa do Caminho. Eu sou um velhote, mas que tem a alegria de vestir uma camiseta da qual, aos sábados, os jovens se reúnem ali para estudar Espiritismo. Nós vamos convidar o Marcos e os representantes da casa que trabalham esta mocidade a integrar um grupo regional para a gente tentar montar para o ano que vem um movimento um pouco maior com as mocidades espíritas da cidade e da região. Então, junto à USE regional, nós pretendemos fazer ou chacoalhar de alguma forma esses jovens que precisam chegar logo. É mais fácil começar mais cedo. Fica mais simples lidar com a vida. Não estou dizendo que o Espiritismo tira qualquer pessoa das suas responsabilidades e das suas provações. Elas virão de qualquer forma. Então, eu encerro a nossa conversa, e eu espero que vocês tenham entendido dessa forma, nessa festa de aniversário da Casa do Caminho, com esse chamativo para o estudo. Hoje eu trouxe aqui a Lei do Trabalho, que é um tópico do curso básico de Espiritismo, do ESD, mas tenham certeza que lá no curso
todos os outros temas serão abordados. Tá? Fica aí os meus parabéns e a nossa saudação a todos vocês. Muito obrigado, viu? Estava conversando com o Dinho que nós encontramos as aulas do ESD no YouTube. É só procurar, a gente acha na internet e pode acompanhar. Realmente são muito esclarecedoras e traz bastante subsídios para que a gente vá aprendendo sempre mais. Nós agradecemos profundamente a sua presença, o seu carinho, o que você nos trouxe, nos incitando, nos lembrando, nos alertando, como o Livro dos Espíritos, sobre a lei do trabalho, sobre a necessidade do nosso melhoramento material e da nossa procura do trabalho espiritual para o nosso crescimento, para alcançarmos a paz e a plenitude que todos desejamos. Dinho, nós ficamos muito agradecidos, todos nós, esperamos o seu breve retorno, que você esteja sempre conosco, porque no nosso coração, com certeza, você já reside. E nessa casa, você já faz parte. Já é um membro da nossa Casa do Caminho, do nosso lar de oração. A todos vocês, muito obrigada. Aos companheiros de outras casas que aqui vêm nos visitar durante esse mês de aniversário. A todos aqueles que vibram, que oram, e que se unem para que possamos caminhar sempre, para a frente e para o alto, amparados nesse Evangelho de luz, nessa doutrina esclarecedora e consoladora que temos o privilégio de conhecer. Que Jesus nos abençoe e façamos a nossa prece, a nossa vibração, para sentirmos nesse encerramento as vibrações amorosas dos espíritos amigos, dos mentores desta casa, que sempre estão presentes, nos ajudando, vendo as nossas necessidades, nos amparando, nos intuindo e nos chamando para que o nosso coração, a nossa mente, as nossas vibrações, as nossas escolhas sejam sempre amparadas pelo Evangelho de Jesus. O nosso Mestre amado, que continua sempre no leme das nossas vidas, nos levando, através do seu Evangelho, ao conhecimento daquilo que é necessário para o nosso crescimento, para alcançarmos a paz, para alcançarmos a nossa evolução, para chegarmos a esse redil amoroso em que o Mestre nos espera, todos juntos, abraçados, para que possamos, nos braços do Mestre, agradecer as bênçãos que temos recebido em todos os dias das nossas vidas. Que levemos aos nossos lares as vibrações de paz que nos envolvem nesse momento e que não nos esqueçamos em nenhum momento desta próxima semana, desse próximo mês, dos próximos dias, em toda a nossa vida, que Jesus é o nosso Mestre amado e que Ele nos espera e que está conosco em todos os momentos. Que a paz se faça e que assim seja.